Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube do Design. Aqui quem fala é Liut Christian e hoje em mais um vídeo em parceria com a Designs.net eu vou te ensinar a construir um projeto gráfico inteirinho do zero. E o projeto que a gente vai construir hoje é esse menu ou esse cardápio, não sei como é que você gosta de chamar, que eu peguei lá no Designs.net. Se você não sabe o que é o Designs.net, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é um repositório de projetos gráficos prontos que você pode comprar, baixar, editar e rodar. Você encontra projetos de diversos tipos, de diversos formatos, desde flyers, panfletos, cartazes, cartões de visitas, enfim, todo tipo de projeto, até vetores, você encontra padrões e, enfim, vários projetos prontos que você pode baixar, editar e rodar com facilidade. Sabe aquele projeto que chega assim em cima da hora? O famoso para ontem, né? Que não dá muito tempo de fazer. O Designs.net é ideal se você precisa resolver um problema de projeto gráfico com agilidade e, claro, com muita qualidade. Você pode acessar e conhecer todos os arquivos disponíveis. O link vai ficar na descrição. Serve tanto para quem é profissional e precisa de um resultado rápido ou adquirir um vetor, uma imagem, um logotipo de maneira rápida, quanto para quem não trabalha na área e precisa de um arquivo que seja fácil de editar e que possa ser usado para sua empresa, para o seu trabalho escolar e assim por diante. Clica no link aqui na descrição, porque o Designs.net é a solução ideal para esse tipo de projeto. E no vídeo de hoje, como eu já mencionei, eu vou te ensinar a construir esse projeto aqui utilizando o Adobe InDesign. Eu vou te ensinar aqui dicas muito importantes para que você possa desenvolver não só esse projeto aqui, mas também qualquer outro tipo de projeto que tenha uma temática semelhante. Para o pessoal que reclama muito que eu falo no começo dos vídeos, eu vou deixar todos os maiores detalhes sobre o projeto aqui na descrição. Links de referência, links para todos os arquivos que a gente vai usar aqui nesse artigo, nesse vídeo, aliás, vão ficar disponíveis na descrição. E uma dica, tudo que você vai aprender a fazer aqui nesse vídeo no InDesign, eu vou ensinar no meu curso de InDesign lá na Suite Criativa. Link e mais informações para promoção de pré-venda, 50% de desconto, aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, o que a gente vai fazer é esse menu, esse cardápio, e você vai entender como funcionam as camadas no InDesign de quebra e também vai aprender a utilizar estilos de parágrafo para você construir o seu layout, mantendo a total editabilidade. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas você vai ter total controle quanto à edição e vai ser possível fazer modificações facilmente caso você precise mudar uma cor, mudar uma fonte. O seu cliente não gostou dessa cor aqui ou dessa fonte aqui, você consegue editar com muita facilidade. Então vem comigo que a gente vai utilizar o InDesign para criar esse cardápio. Nesse vídeo eu vou utilizar a Creative Cloud de 2017, a gente está em março de 2017, mas você pode utilizar versões anteriores, CS4, CS5 para ser mais seguro, né? CS5, CS6, CS7 já não vale mais, né? CC e assim por diante. Os recursos que a gente vai usar são bem básicos, são bem basicões e estão presentes nas versões anteriores. O que a gente vai precisar é apenas de algumas imagens de referência, as imagens que a gente vai usar no projeto. Todos os links aí na descrição, como eu já disse. Eu vou clicar aqui no menu, ou na opção New. Você pode clicar em File, New, ou Arquivo Novo, na versão em português. E a gente vai criar um novo documento do InDesign. A gente vai criar um documento com 2 páginas. E você vai desmarcar a opção de páginas opostas, ou Facing Pages. Antes, é claro, vamos primeiro selecionar aqui a predefinição para impressão, com 2 páginas. Desmarca a opção de Facing Pages. E o tamanho que a gente vai usar vai ser o tamanho padrão A4 na orientação retrato. Aqui em colunas, vamos deixar só uma, a gente não vai usar nenhuma coluna de referência, vamos apenas ajustar as margens aqui para 12 milímetros para deixar um tamanho redondinho aí. A gente também não vai trabalhar por enquanto com sangria, mas se você quiser colocar também, eu recomendo que você use aqui no Bleed 3 milímetros de sangria. Eu vou deixar zerado, que a gente vai fazer, embora tenha sangria, não vou usar por enquanto, tá? Para não complicar muito a sua cabeça. Mas eu já escrevi, inclusive, alguns artigos e vídeos, já fiz vídeos também falando sobre sangria, vou deixar os links aí na descrição também. Depois que você marcar, que você configurar o seu documento dessa maneira, clica no OK e você vai ter esse documento aqui, tá? Então é um documento com páginas simples, ou seja, cada página vai ficar em uma tela separada, e você vai conseguir construir a frente e o verso, assim, o cardápio frente e verso, tranquilamente, sem misturar a página 1 com a página 2.
No Illustrator Creative Cloud 2017, a gente vai ter um espaço de trabalho mais escurinho. Se você utiliza uma versão mais antiga, o espaço de trabalho provavelmente vai ser mais claro, mas não tem problema. E se o seu espaço de trabalho estiver diferente do meu, vamos todo mundo deixar o espaço de trabalho igual. Então clica aqui no menu Typography, no alternador de espaço de trabalho aqui na parte de cima, e seleciona a opção Tipografia, tá? Se você não tiver essa opção aqui em cima, clica no menu Janela, ou menu Window, e aqui em Workspace, que seria espaço de trabalho, ou área de trabalho, você escolhe Tipografia. Se não tiver tipografia, não tem problema, eu vou mostrar onde você encontra cada menu e cada painel. Depois que você selecionar Tipografia, para garantir que está todo mundo igual, clica aqui novamente no alternador, ou vai lá no menu Janela, e no espaço de trabalho você seleciona a opção Reset Typography. Lembrando que você pode vir em Window, Workspace, e aqui você encontra exatamente as mesmas opções como a opção de Reset. O espaço de trabalho de tipografia vai permitir que a gente tenha acesso a mais painéis do que teria no espaço de trabalho Essentials, que é o espaço de trabalho básico. Como, por exemplo, os painéis de parágrafo e de estilos de parágrafo, que vão ser muito importantes para esse vídeo aqui, e de caractere e de estilos de caractere também. Bom, a gente já começa criando a nossa capa do nosso cardápio. É uma capinha muito simples, vou deixar aqui o meu menu do lado, tá, para mim não me perder. Ok, eu vou deixar o link, tá, gente, para esse projeto que eu estou mostrando aí no designs.net. Eu vou deixar o link para esse trabalho aqui para você acessar ele diretamente, e se você tiver interesse também adquirir esse arquivo. Então vamos lá. A gente vai usar algumas imagens que eu encontrei lá no Pixabay, eu vou deixar o link aí na descrição, e a gente vai colocar, como eu não consegui encontrar aquela imagem bonitona do hambúrguer caindo, né, a gente vai usar essa imagem na frente e essa imagem aqui no verso. Os links aí na descrição. Eu vou abrir a primeira imagem, abrir com Photoshop. A gente vai fazer uma ediçãozinha rápida no Photoshop, só para tirar essa sombra aqui embaixo, tá? A gente vai usar a ferramenta Varinha Mágica. Eu vou utilizar aqui a Magic Wand Tool, é só clicar e segurar o botão do mouse e marcar aqui a Magic Wand Tool. Não se assuste, varinha mágica, porque a gente vai fazer um corte bem rápido, não quero perder tempo com isso. Modifica a tolerância aqui em cima para 30 e marque a opção para adicionar as seleções, essa é a segunda opção aqui em cima. E aí você clica na tela e vai clicando aqui embaixo, olha, onde você tem a sombra, até que você consiga selecionar toda a área de sombra na parte de baixo do seu hamburgão. Para garantir que a gente vai ter uma imagem bem bacana, bem limpinha aqui na parte de baixo, pressione a letra Q no seu teclado. Isso vai habilitar o módulo de seleção de máscara rápida, onde tudo que está vermelho está protegido e tudo que está branco, ou seja, a cor original, está selecionado. Depois que você pressionar o Q e visualizar essa máscara vermelha, pressione o B no seu teclado para ativar o pincel. Certifique-se de que ele está com a opção normal, opacidade em 100% e com fluxo em 100%. Segurando o Alt, eu vou clicar com o botão direito na tela e vou arrastar o mouse para o lado para aumentar o tamanho do meu pincel, tá? Se eu arrastar para o lado, eu aumento e diminuo o tamanho do meu pincel, segurando o Alt e clicando com o botão direito. E se eu arrastar para cima e para baixo, eu aumento e diminuo a opacidade. Então eu vou diminuir um pouquinho mais e deixar ele com a opacidade bem dura, né? Ele está ali, ó, 96 de hardness e 100% de opacidade, tá bom? Se eu clicar com o botão direito apenas, é claro, você pode fazer as modificações no menu de contexto. Com uma cor preta, você pode dar 2 cliques aqui, tá? E selecionar aqui a cor preta, ou simplesmente pressionar o D no seu teclado para redefinir as configurações, e com o X você consegue inverter as cores, tá? Deixa o pretinho na frente, e aí você vai pintar essas áreas aqui, onde a gente tem as áreas de imperfeição. Eu vou dar um zoom aqui com o Ctrl e com o espaço, e eu vou pintar essa área aqui, deixa eu diminuir um pouquinho mais meu pincel, vou pintar essa área aqui embaixo para deixar ela mais legal, tá? Coisa rápida. Se você tiver dificuldade, você pode usar a varinha mágica, pode usar aí, o laço poligonal, deixa eu dar um Ctrl 0, tá ótimo, tá bom? Isso aqui tá ótimo porque a gente precisa. Pronto, depois, deixa eu pintar aqui em cima, vou dar um Ctrl 0 para ver tudo aqui na minha tela, e o Ctrl Alt e espaço, né, dou um clique na tela para que ele diminua o zoom. Em seguida a gente vai pressionar o Q novamente para sair da seleção direta, da seleção rápida. Aqui embaixo ficou uma seleçãozinha estranha, vou dar o Q novamente, e agora eu vou inverter para pintar de branco. Então pressiono o X e eu vou pintar de branco essa área aqui, porque ela precisa ficar selecionada. As imperfeições aqui embaixo. Pronto, depois Q novamente, e agora sim a seleção está perfeita. Em seguida você pressiona, tem aqui uma falha bem aqui, né? Pressiona o Q e eu vou pintar de preto, pressionando o X para inverter, eu vou pintar de preto aqui. Prontinho. Fazendo isso, Ctrl 0,
Q para sair da seleção, agora está ótimo. Ctrl Shift I para inverter essa seleção. A gente pressiona Ctrl Shift I, ele vai inverter. E aqui no painel de camadas do Photoshop, você vai clicar nessa opção aqui, olha, para adicionar uma máscara a essa área selecionada. Pronto, fazendo isso, é só o que a gente precisa. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos salvar no formato do Photoshop mesmo, na pastinha onde está meu projeto, e clicar no OK. É muito importante que você organize bem os seus arquivos, tá? Quando você vai trabalhar com o InDesign, porque a gente vai usar sempre links. Então a sua imagem precisa estar guardada pelo menos na mesma pasta do arquivo original. Então eu estou salvando tudo aqui nessa pastinha do vídeo 2, do designs.net. Então tá aqui, olha, a minha imagem está disponível aqui dentro. O que a gente vai fazer agora, aqui no InDesign, é arrastar a nossa imagem para dentro do InDesign. Então vou pegar esse arquivo do Photoshop e arrastar ele aqui para dentro e soltar dentro da minha primeira página. Quando você soltar o botão do mouse, ele vai exibir esse balãozinho, essa janelinha aqui no seu cursor, para que você possa posicionar o cursor aqui desse lado, tá bom? Posicione ele sobre a linha guia, e aí você clica e arrasta para desenhar a sua imagem até aqui do outro lado, onde você tem o limite máximo da sua linha guia. Ok, aqui vai ser muito importante que você tenha um conhecimento mínimo do InDesign para entender como ele funciona, mas deixa eu te dar algumas dicas. Primeiro, você pode ocultar e exibir essas linhas que ficam ao redor da sua caixa de imagem pressionando o Ctrl H. Então, se eu pressionar o Ctrl H, ela vai esconder, se eu pressionar o Ctrl H novamente, ele vai exibir. Se eu pressionar o Ctrl H e esconder essa caixa, não tem problema, porque eu posso clicar sobre essa imagem para exibir os controles novamente, e quando eu tirar a seleção ele vai ocultar. Eu prefiro trabalhar assim. Se você prefere trabalhar com a imagem, com a caixinha aparecendo, não tem problema, tá? É só dar um Ctrl H. Outra coisa, se você não conseguir enxergar as suas linhas guias aqui do lado, primeiro você pode clicar no menu View e habilitar a opção para exibir aqui em Grids e Guides a opção para exibir as guias, tá? Ou Show Guides. Aqui está Hide Guides porque elas já estão sendo exibidas, tá? O atalho é Ctrl e o ponto e vírgula, tá bom? Então você pode exibir e ocultar as linhas guias, nesse caso a nossa margem. Além disso, se você tentou exibir as guias, mas elas não estão aparecendo, verifique se você não está no modo de exibição aqui em Screen Mode, View ou Exibir, Screen Mode ou modo de tela. Verifique se você está com a opção normal habilitada, essa é a opção que a gente precisa. Se você marcar a opção Preview, olha só o que acontece, ele vai esconder tudo e vai exibir o seu documento como se fosse a visualização de impressão, como que ele vai ficar depois de impresso. Para você sair do Preview Mode, você pode voltar lá no menu View, em Screen Mode ou Exibir, modo de tela, você marca o normal, ou você pode simplesmente pressionar o W nas versões mais recentes, não sei se funciona nas versões mais antigas, tá? Outra coisa que você precisa entender, quando você insere uma imagem no InDesign, ela vem dentro de um frame, ela vem dentro de um recipiente, de uma espécie de retângulo que serve como frame. Quando você clica sobre esse frame, você seleciona o frame. Então eu posso, por exemplo, aumentar e diminuir esse frame para cortar a minha imagem. Ok? Se eu der 2 cliques, se eu diminuir esse frame e der 2 cliques em um dos cantos desse frame, ele vai se ajustar ao tamanho total da minha imagem. Por enquanto é só o que você precisa saber sobre frames, tá bom? Não vou me aprofundar muito, senão vai ficar gigante esse vídeo. Outra coisa que você precisa entender também, quando você pressiona, quando você coloca o mouse no meio da imagem, você observa que vai aparecer uma mãozinha. E quando você clicar nessa mãozinha, você vai perceber que a caixa de seleção vai ficar vermelha. Isso indica que você selecionou a imagem e não o frame. Então, se eu modificar o tamanho agora, eu vou mexer no tamanho da minha imagem, tá bom? Então, vou dar um Ctrl Z. Entendeu? Eu vou clicar fora. Se eu clicar em qualquer local da minha imagem, eu seleciono o frame. Eu posso aumentar e diminuir apenas o frame. Se eu clicar no meio, vai ficar vermelho, quer dizer que eu selecionei a imagem, ou seja, eu posso diminuir a imagem para um tamanho diferente, ok? Mas o meu frame continua grandão. Então a gente vai sempre tomar cuidado com isso quando a gente for redimensionar a nossa imagem. O que a gente precisa fazer aqui é selecionar esse nosso frame e a gente vai aumentar essa imagem para que ela tenha um tamanho maior, quase tocando aqui as margens da minha página. Só que se a gente vai aumentar apenas o frame. Então o que você vai fazer? Você vai você vai primeiro clicar e segurar o botão do mouse. Antes de você mexer o botão do mouse, você vai pressionar no seu teclado o Ctrl, o Alt e o Shift, tá bom?
segura Ctrl Alt e Shift, e quando você aumentar, você vai aumentar tudo de uma vez, tanto o frame quanto a sua imagem. Além disso, você vai aumentar para todos os lados. Aumenta. Deixa eu voltar aqui de novo algumas vezes. Se você tiver problema, você pode repetir de novo. Eu vou pressionar antes agora Ctrl Alt Shift, clicar e arrastar. Olha só, se eu pressionar antes também dá no mesmo, então você pode fazer isso para aumentar a sua imagem mais ou menos desse tamanho, tá? Então vai de segura o Ctrl, deixa eu dar um, opa, acabei duplicando aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Então segura o Ctrl Alt e o Shift e vai diminuindo um pouquinho, solta o clique e diminui um pouquinho até você ter mais ou menos essa posição. Sempre você pode visualizar a sua página inteira pressionando o Ctrl 0, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora é alinhar essa nossa imagem no centro da página. Para isso, você seleciona o Frame, vai clicar no menu Window ou Janela, e aqui em Objects e Layout, ou Objeto e Layout, você abre o painel de alinhamento, o painel Align. Vamos colocar ele aqui no cantinho e deixar ele reservado. Depois de você abrir o painel Align, você vai selecionar aqui na opção Align to, alinhar a opção você vai selecionar alinhar a página. Em seguida, você vai alinhar no centro horizontal e no centro vertical. Pronto. O alinhamento à página vai fazer com que essa imagem se alinhe sempre considerando o tamanho da página. Se você estiver visualizando a imagem em baixa qualidade, geralmente quando você insere uma imagem no InDesign, para economizar memória, ele vai sempre exibir uma imagem em baixa. Você pode clicar no menu View e aqui em Display Performance, que seria exibir, desempenho de exibição, você marca a opção High Quality Display, ou seja, exibição de alta qualidade. Ele vai exibir a sua imagem na definição natural, ou seja, na resolução que ela tem, ok? Que vai ser a exibição em alta qualidade da imagem. Se você tem uma imagem em baixa qualidade, não adianta fazer isso que não vai resolver, tá? Se a imagem está em baixa, não tem jeito. Então aqui ele vai exibir a imagem com o seu tamanho, com a sua resolução original. Os atalhos do InDesign são muito parecidos com o do Photoshop ou com o do Illustrator. Para você aumentar o zoom, Ctrl e o espaço. Para você diminuir o zoom, Ctrl Alt e o espaço. Aí você clica na tela, tá bom? E a ferramenta Range é só pressionar o espaço para você navegar pela tela. Bom, o que a gente vai fazer agora é adicionar algumas camadas nesse nosso projeto para manter ele sempre mais organizado. Você pode trabalhar só com uma camada, mas para a gente expandir as nossas possibilidades, eu vou abrir o painel Layers e vou criar algumas camadas. Essa camada que já tem a nossa imagem, a gente vai chamar ela de plano de fundo. Ok, é só dar 2 cliques aqui e nomear. Para criar uma nova camada, você clica aqui embaixo, ok? Nesse botãozinho. O InDesign vai criar uma nova camada e aí você vai dar 2 cliques sobre ela e vai nomear como gráficos e dar um Enter. Então a gente tem uma camada de plano de fundo e uma camada de gráficos. Depois vou criar mais uma camada em cima da camada de gráficos, vou chamar de textos. Então a gente vai ter a camada de fundo, que vai ser a camada que vai ter apenas a nossa imagem, uma camada de gráfico, onde a gente vai colocar alguns efeitos e ornamentos, e a camada de texto, claro, o nome já disse, onde a gente vai colocar o nosso texto. É muito importante que você organize nessa ordem, porque o InDesign ele vai considerar essa ordem para todas as páginas. Então sempre em todas as páginas a camada de texto vai ficar no topo, a camada de gráfico vai ficar no meio, e a de plano de fundo vai ficar embaixo. Depois que você definir o seu plano de fundo para o tamanho desejado, a gente vai bloquear ela clicando nesse espaço aqui entre o olho e o nome da camada. Isso vai impedir que a gente selecione e movimente sem querer essa imagem. A gente vai selecionar a camada de gráficos e aí a gente vai desenhar algumas formas dentro do nosso projeto. Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo no InDesign e vou desenhar um retângulo que ultrapasse, olha, toda a área da minha página, mais ou menos esse tamanho aqui, beleza? O que a gente vai fazer agora é pegar a ferramenta seleção, pressionando o V no nosso teclado, a ferramenta seleção vai ser ativada e você tem essa forma selecionada. Você pode expandir a camada de gráficos para exibir tudo que tem dentro dela, então por enquanto só tem um retângulo. O que a gente vai fazer agora é rotacionar essa forma, posicionando o nosso mouse mais ou menos aqui, olha, do ladinho do nosso ponto de ancoragem e segurando o Shift você vai clicar e arrastar para rotacionar ela 45 graus. Depois você solta o clique e solta o Shift. Beleza? Facinho, né? Posiciona mais ou menos aqui, olha, nessa posição, um pouquinho mais em cima, e você vai ter esse resultado. A sua forma, se ficar muito grande, você pode diminuir ela e arrastá-la aqui para dentro, para que ela fique sempre dentro da sua área do documento. Pronto, fazendo isso, eu vou dar um zoom aqui na parte de cima, porque eu quero visualizar essa minha forma. Você pode aumentar e diminuir à vontade, se ficar muito grande ou muito pequeno.
Nós vamos criar agora uma amostra de cor, que é muito importante que a gente possa controlar as cores que vão ser utilizadas no preenchimento e nos contornos dos objetos. Para isso, você vai abrir aqui a camada Swatches e, em seguida, nesse painel aqui, tá? O painel Swatches é o painel de amostras na versão em português. Você pode abrir ele clicando em Window e selecionar a opção Swatches. Cadê? Ele não está aqui. Ah, ele está aqui em cores. Olha só, em Colors ou em cores você encontra Swatches, ou está ali teclado F5. Uma vez que o Swatches está aberto, no InDesign você tem algo muito semelhante ao que você teria no Illustrator, que é justamente a opção de preenchimento de contorno. Antes de mudar um preenchimento ou um contorno, você tem que modificar aqui em cima o que é que você quer. Se você quer preenchimento ou se você quer contorno. Nesse caso, eu quero o contorno porque eu vou retirar esse contorno clicando aqui em None. Ou seja, vai ficar uma forma sem preenchimento e sem contorno. Em seguida, eu vou clicar aqui em preenchimento. Beleza, selecionei o Fill. E eu vou clicar aqui embaixo. Eu vou pintar ele com um preenchimento de qualquer cor, tá? Só para que ele tenha um preenchimento padrão. Depois que eu pintar ele com uma cor qualquer, eu vou clicar aqui na opção New Swatch, ou seja, vou criar uma nova amostra de cor para esse objeto. Clico aqui em New Swatch. Ele vai abrir aqui embaixo uma nova amostra com a mesma cor de preenchimento que já estava habilitada. Eu vou dar 2 cliques nela para abrir o editor dessa amostra. Mantenha a opção Name with Color Value, ou seja, nome de acordo com o valor da cor. Mantenha essa opção para você não precisar ficar digitando nome de cor. E aqui embaixo a gente vai fazer algumas mudanças na coloração. Eu vou diminuir um pouco mais esse ano, aumentar o magenta e aumentar o amarelo. Eu quero um marrom, tá? Eu vou ter mais ou menos essa especificação aqui. Deixa eu diminuir mais. Eu quero um marronzinho. Então eu vou aumentar aqui o preto. Pronto, ficou assim, olha. Vamos colocar 25 de ciano, 60 de magenta, 80 de amarelo e 40 de preto. Ok? Ficou legal. Clicar no OK e pronto. Essa amostra vai ser modificada. Automaticamente o meu objeto vai ser modificado. Vamos adicionar agora um efeito de transparência nesse objeto. Para isso a gente vai precisar do menu do painel Effects. Ele está aqui do ladinho. Você pode abrir novamente em Window e aqui em Effects. Olha só, Ctrl Shift F10. Uma vez em Effects, deixa eu abrir aquele de novo, você vai clicar aqui embaixo nesse FX e você vai selecionar a opção Gradient Feeder, ou seja, difusão de gradiente na versão em português. Clica nessa opção e aí você vai ter a possibilidade de adicionar um efeito de gradiente transparente. A gente vai marcar a opção Preview aqui para exibir o resultado lá atrás. A gente vai rotacionar esse efeito para que ele tenha quase o mesmo ângulo aqui, olha, menos 145, o mesmo ângulo do meu objeto. Você pode usar esses controles aqui em cima para controlar a posição da transparência. Para mais, se eu mexer nesse controle aqui, tá? Você pode modificar a posição da transparência. Você pode colocar mais para a esquerda, né, para que ele ocupe mais o espaço do objeto, ou mais para a direita. A mesma coisa, se você movimentar o preto mais para dentro, você vai deslocar o preenchimento, ou seja, a área que não está transparente para dentro ou para fora do seu objeto. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para dentro, mais ou menos 86. E eu vou diminuir um pouco a intensidade da cor do meu objeto, mudando aqui esse outro controle. Vou selecionar ele. Lembrando que se a minha opacidade está em 100%, ele vai exibir a cor original do objeto. Se a minha opacidade está em 0%, o objeto vai ficar transparente. Então, se eu mexer na opacidade desse objeto aqui e diminuir ele para 80%, o meu objeto vai ficar mais transparente, porque eu vou estar escondendo a cor original dele em 20%, né? Fazendo isso, é só clicar no OK. Eu vou tirar a seleção para você ver o resultado. Olha que da hora que ficou. Um segredo muito legal para você economizar tempo, tanto no InDesign quanto nos outros aplicativos que você utiliza, é fazer cópias de objetos que você já tem na tela. Então, ao invés de eu criar um novo objeto e aplicar o efeito de transparência de novo, eu vou segurar o Alt e arrastar esse carinha para baixo. Olha só o resultado, eu tenho uma cópia dele. Novamente, com o Shift, eu vou rotacionar ele até que ele fique do outro lado. Olha só que bacana, eu posso posicionar ele aqui embaixo para ter mais ou menos esse efeito. Eu posso até colocar ele um pouquinho mais para dentro para ter esse efeito aqui. Ok? Lembrando que a gente está trabalhando sempre com a camada de gráficos. Então, todos os objetos que eu estou desenhando estão dentro da camada de gráficos, beleza? O próximo passo agora, pegar a ferramenta retângulo novamente. Nesse caso, no painel Swatches, eu vou configurar o preenchimento para nenhum e o contorno para preto, black. Não confunda com registro, tá? Por favor, não preencha com registro. Preencha com preto. Ok? Isso aqui é 100% preto.
Preencheu de preto, a gente vai aumentar, a gente vai desenhar agora uma forma aqui no nosso projeto. Eu vou clicar e arrastar para desenhar um retângulo mais ou menos desse tamanho aqui, não precisa ter um tamanho exato, preenche desse tamanho aqui. E a gente vai centralizar ele novamente no nosso projeto. Eu quero ele aqui embaixo, a gente vai colocar ele no meio. No painel de alinhamento, basta você selecionar a opção para alinhar no centro vertical. Centro horizontal, aliás, né? Então, lembrando sempre que a gente está com a opção alinhar a página habilitada. Então, alinhando no centro vertical, horizontal, aliás, ele vai ficar bem no meio, e a gente vai utilizar a ferramenta de seleção para posicionar ele um pouquinho mais embaixo. Nesse caso, as linhas guias inteligentes vão me ajudar. Se elas não aparecerem, são essas guias que aparecem indicando o alinhamento para você. Você pode clicar aqui em View e selecionar aqui em Grids e Guides a opção Smart Guides, tá bom? Pronto, fazendo isso, eu vou dar um zoom aqui embaixo, porque a gente vai trabalhar com esse retângulo. Eu vou selecionar ele e eu vou aumentar o contorno dele, utilizando aqui na minha doca de painéis, o painel Stroke. Nesse painel eu vou aumentar aqui para 3 pontos a espessura do meu contorno. Se o seu contorno estiver diferente do meu, observe que o alinhamento dele está interno aqui com relação à minha caixa de transformação. Você pode mudar isso aqui, olha, com facilidade, tá? Centralizado, interno ou externo e assim por diante. Tá bom? Vou deixar aqui como estava e você vai ter essa opção. Pronto, o que a gente vai fazer agora é desenhar a nossa primeira caixa de texto. Lembrando que a gente criou camadas específicas para cada uma das nossas páginas ou para cada um dos nossos objetos. O que a gente vai fazer agora é reduzir aqui a nossa camada de gráficos, recolher ela e eu vou bloqueá-la para eu não selecionar por engano nenhum objeto dessa camada, ou seja, agora eu não consigo mexer em nada. Agora eu vou selecionar minha camada de texto e vou trabalhar só com os textos. Pressiona o T no seu teclado para ativar aqui a ferramenta de texto na sua caixa de ferramentas. E no InDesign, para que você possa desenhar escrever qualquer texto, você precisa clicar e arrastar para abrir uma caixa de texto. Então o que a gente vai fazer é clicar e arrastar para abrir uma caixa aqui embaixo. E a gente vai desenhar, a gente vai escrever, na verdade, o nosso texto. Vou ativar o Caps Lock e escrever tudo em maiúsculo, tá? Burger vai ser a nossa caixinha de texto. Eu vou escrever só burger por enquanto, porque eu vou fazer o meu texto em 2 caixas separadas, ok? Depois que você escrever o seu texto, burger, você precisa pressionar o ESC para ativar a ferramenta de seleção. Ou você pode simplesmente clicar aqui nela que vai dar na mesma, tá bom? Quando você ativar a ferramenta de seleção, você vai conseguir enxergar a sua caixa de texto. Ela funciona exatamente igual ao nosso frame de imagem. Eu posso aumentar e diminuir essa caixa, que ela não vai, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, influenciar no tamanho do meu texto, tá bom? Se eu quiser aumentar o meu texto, eu tenho que abrir o painel de caracteres, e aí eu posso aumentar utilizando esses controles aqui, tá bom? Mas o que a gente vai fazer é algo também muito parecido com o que a gente fez ali na nossa camada, na nossa imagem, no nosso frame de imagem. Vou dar 2 cliques aqui embaixo para ajustar essa minha caixa de texto ao texto que já existe dentro dela. Se você acabar hifenizando ou se a sua imagem ficar hifenizada, você pode aumentar a sua caixa de texto ao máximo possível para que o texto fique em uma linha só. E depois você dá 2 cliques aqui para ajustar o tamanho do texto. O que você vai fazer é pressionar o Ctrl e o Shift, nesse caso, e aumentar a sua caixa até mais ou menos ela ocupar um espaço semelhante na sua caixa, no seu retângulo que você desenhou ali atrás. Então, quando você segura o Ctrl e o Shift, você aumenta o frame e o texto vem junto. Você não precisa mexer aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos duplicar esse texto segurando o Alt e arrastando ele para baixo. Se a linha guia não te ajudar, você pode, depois de clicar e arrastar, pressionar o Shift para ele vir em linha reta, tá bom? E aí você solta o clique, solta o Alt e o Shift. Em seguida, dá 2 cliques dentro dessa caixa, você pode selecionar esse texto e colocar aqui mania. E aí você pode seguir o mesmo passo, tá? Dá um ESC para ativar a ferramenta de seleção, clica 2 vezes aqui para diminuir o seu frame, segura o Ctrl e o Shift, e aí você aumenta até mais ou menos aqui. E olha que da hora. Se você quiser centralizar, você pode segurar o Shift, dar um Ctrl G para selecionar, para agrupar os dois. E aí você clica aqui na opção para selecionar, para alinhar no meio da sua página. E aí você pode alinhar depois, mais ou menos aí no olhômetro, né, para dar uma alinhada com o objeto do fundo. Se você quiser garantir que ele vai ficar exatamente no centro do seu retângulo, você volta aqui no painel de Layers, desbloqueia a camada de gráficos, segura o Shift e seleciona o seu gráfico, e aí você pode mudar aqui a opção para seleção, tá? E aí você centraliza os dois. Prontinho. Depois você pode bloquear de novo a camada de gráficos para garantir que ela não seja selecionada. Vou dar um Ctrl 0 para a gente ver de longe.
Agora a gente vai adicionar apenas algumas linhas para dar um tomzinho um pouquinho mais high-tech, né, no nosso cardápio. Eu vou pressionar o P para ativar a ferramenta caneta. Note que no painel swatches a minha cor de contorno está preta e a gente vai desenhar algumas linhas. Primeiro, a gente vai clicar aqui, dar um clique, segurar o Shift e clicar aqui na diagonal. Você segura o Shift para que a linha venha exatamente na diagonal, tá bom? Depois você pega no V a ferramenta seleção e pode posicionar aqui em outra posição. Pressiono o P de novo e agora eu vou fazer uma outra aqui embaixo. Vou clicar, segurar o Shift e arrastar até aqui, pronto, uma linha na diagonal. Em seguida, você pode pressionar o ESC para cancelar o desenho atual. Depois você clica aqui. Opa, ele não cancelou, né? Vou pegar no V, tirar a seleção e pegar a ferramenta caneta porque é mais rápido. Eu acho que você pode pressionar o Enter para confirmar. Deixa eu fazer um teste. Vou clicar aqui e desenhar mais uma linha segurando o Shift. Pronto, deixa eu pressionar o Enter. É no Enter. No Enter confirma o desenho. E por último, vou clicar aqui embaixo, novamente com o Shift. Eu clico aqui para desenhar na diagonal. Pressiono o Enter. Aqui embaixo a gente vai dar um zoom. Ah, detalhe, tá? A gente está desenhando na camada errada, tá bom? Vou voltar aqui para o meu painel Layers. Eu vou desbloquear a camada Gráficos, vou pegar a ferramenta Seleção e vou selecionar esses objetos aqui segurando o Shift, tá? Para selecionar todos eles. Pronto, vou dar um Ctrl X para recortar, selecionar a camada Gráficos e dar um Ctrl Alt Shift V para colar esses objetos na mesma posição, tá? No InDesign tem dessas. Para colar na mesma posição, Ctrl Alt Shift V, beleza? Bom, fazendo isso, a gente vai agora... Deixa eu colocar mais alguns detalhes aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou pegar a ferramenta caneta novamente, no P, e vou desenhar aqui um triângulo. Shift, clica e segura o Shift, tá? E você pode desenhar aqui um triângulo, pronto. Sempre segurando o Shift e desenhando. Vou colocar aqui embaixo agora. Vou pegar aqui o meu retângulo. E vou desenhar um retângulo bem aqui nessa posição, só segurar o Shift para desenhar um quadrado perfeito. E você vai ter mais ou menos esses resultados, só para dar uns detalhezinhos diferentes, beleza? Aqui embaixo agora, ainda na camada Gráficos, a gente vai pegar a ferramenta P, a ferramenta caneta no P, ok? E a gente vai clicar aqui no cantinho, tá? Aqui embaixo. Clica, segura o Shift, clica embaixo, ainda segurando o Shift, você clica aqui. Segurando o Shift ainda, você clica aqui para fechar a forma. Opa! Ficou, deixa eu clicar aqui, deixa eu fechar a forma sem o Shift mesmo, para não ter problema. Então eu soltei o Shift e fechei a forma. Em seguida a gente vai selecionar a camada de texto, tá? Eu acabei mudando aqui o nome da minha camada. Pronto, depois a gente vai pegar, deixa eu bloquear aqui logo, pegar a camada de texto e com a ferramenta de texto, tá? Pressionando o T, a gente vai clicar e arrastar para desenhar aqui uma nova caixa de texto. Vamos digitar aqui menu, ou pode ser cardápio, tanto faz. Digitou o menu, pressiona o ESC, ajusta aqui o seu frame e posiciona aqui embaixo, olha só, prontinho. Você pode depois segurar o Ctrl Shift e aumentar esse seu texto mais ou menos para essa posição, beleza? Pronto, aí a gente tem o nosso menu. Deixa eu dar uns 2 cliques aqui e mudar a formatação dele para itálico. No painel de caracteres, você muda para itálico, prontinho. E olha só que da hora o resultado, beleza? A gente ainda não está mexendo com os estilos, mas a gente vai fazer isso a partir de agora, quando a gente vai trabalhar com o verso, ok? Vamos trabalhar agora no verso do nosso cardápio, que é onde a gente vai exercitar mais os recursos de texto e você vai entender melhor como é que funcionam os estilos dentro do InDesign, que é um recurso importantíssimo e que você deve aprender a utilizar em todos os seus projetos. Vamos lá, voltando aqui para as minhas camadas, aliás, eu vou selecionar aqui, desbloquear a camada de plano de fundo e selecionar ela, porque a gente vai arrastar a nossa imagem de plano de fundo agora para o nosso verso do cardápio. Eu vou abrir aqui a minha pastinha e abrir agora esse hamburgão aqui no Photoshop e fazer a mesma edição. A gente só vai tirar o plano de fundo. Para fazer isso, eu vou pegar a ferramenta varinha mágica aqui no W, mudei a minha tolerância para 30 na opção adição e vou dar alguns cliques aqui no plano de fundo e vou clicar aqui até eu conseguir selecionar o máximo aqui da minha sombra. Depois de fazer isso, eu vou pressionar o Q para ativar a ferramenta de seleção rápida, de máscara rápida, e vou dar um zoom aqui embaixo. Pronto, com o pincel no B, com a cor preta, eu vou pintar as áreas que eu quero preservar a integridade, tá bom? Você pode clicar aqui, você podia depois, talvez, usar a varinha mágica com a opção de subtração e tal, mas, enfim, você pode fazer de várias maneiras. Essa aqui é apenas uma delas. Eu não vou fazer uma seleção muito perfeita também, tá bom? Para não perder muito tempo. Você pode depois aí na sua casa gastar alguns minutinhos a mais
fazendo uma seleção mais legal, diferente da minha. Esse lado aqui, na verdade, nem vai aparecer, então nem preciso mexer nele. Pronto. Pressionar o Q para sair da máscara rápida, Ctrl Shift I para inverter a seleção, ou seja, ao invés de selecionar o fundo, vou selecionar o hambúrguer e adiciono aqui a minha máscara ao meu objeto. Dou um Ctrl S para salvar, salvar na mesma pasta do meu projeto, no formato Photoshop mesmo, prontinho, salvo lá dentro. Em seguida, vou pegar, é esse aqui, né? Apetite finalzinho 459 e vou arrastar para dentro do InDesign e colocar aqui dentro do meu projeto, lembrando que eu estou com essa camada selecionada. Em seguida, eu vou posicionar mais ou menos aqui, vou clicar e arrastar para desenhar o meu hamburgão desse tamanho. Olha só o resultado. Você pode posicionar ele do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou colocar ele mais ou menos aqui desse lado. Não vou deixar ele muito grande, deixa eu diminuir aqui, lembrando que você pode utilizar nesse caso o Ctrl e o Shift apenas para diminuir ele proporcionalmente apenas para um lado. Ctrl Shift, mais ou menos esse tamanho, e é esse o resultado aqui que a gente espera, tá? Você pode visualizar o resultado pressionando o W no seu teclado, ele vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Se você quiser também, você pode diminuir aqui o seu frame, clicando no frame e diminuindo até a borda da página, que dá na mesma. Pode até ficar mais fácil para você. Se você tiver sangria, você diminui até a área da sangria, mais ou menos assim, beleza? Deixar desse jeito por enquanto. Pronto, depois de fazer isso, então, a gente vai começar a inserir as nossas informações de texto. Primeiro, eu vou desbloquear aqui a minha camada de gráfico e vou selecionar o gráfico, o Burger Mania e o meu retângulo, e vou copiar esses dois. Vou clicar na minha página 2 e vou dar um Ctrl Alt Shift V para colar ele aqui na mesma posição, tá? Você nota que, como eu colei esse objeto no meu projeto, como ele estava em camadas separadas, quando eu colar, eles vêm na mesma camada de texto, mas eu posso mexer nisso depois, tá? Eu vou selecionar aqui os dois, prontinho, e arrastar eles aqui para cima, segurando sempre o Shift, nesse caso, para ele vir em linha reta. Em seguida, segurando o Ctrl, Alt e o Shift, eu vou diminuir todo mundo, olha só, Ctrl, Alt e Shift para diminuir todo mundo proporcionalmente para todos os lados, e vou posicionar aqui em cima. Prontinho. Em seguida eu posso expandir aqui a minha camada de texto, selecionar apenas esse retângulo, olha só, ele vai estar aqui disponível, tá? E eu posso simplesmente arrastar ele aqui para a camada de gráfico. Assim eu consigo movimentar ele facilmente sem precisar copiar e colar. Beleza? Mais uma nova aí para você, né? Bloqueia aqui a camada do plano de fundo e bloqueia a camada do gráfico, deixa só a camada de texto e seleciona ela. Prontinho. Vamos trabalhar agora com o texto do nosso cardápio. Eu tenho aqui, na verdade, já um texto desenhado, tá bom? Um texto digitado. Ok? Eu digitei cada um dos itens em uma linha. Isso aqui, na verdade, não precisa, esses números aqui no comecinho. Eu copiei de um site que já tinha... Opa, peraí. Que já tinha os itens digitados, tá bom? Então, é claro, você pode digitar o seu cardápio à vontade. Deixa eu apagar isso aqui. O importante aqui é o seguinte, no nosso exemplo, no exemplo lá do Designs.net, a gente não tem, por exemplo, uma linha de descrição, ou seja, quais são os ingredientes do nosso trabalho, do nosso hambúrguer, do nosso sanduíche. Nesse caso, a gente vai acrescentar uma linha onde, além de a gente ter aqui o tipo de produto, o tipo de sanduíche que você vai estar vendendo e o preço, a gente vai ter uma linha abaixo dizendo o que vem nesse produto, o que compõe esse hambúrguer, por exemplo, tá? O que é bem padrão nos cardápios que você encontra aqui pelo Brasil. Aqui nas bebidas, eu deixei aqui apenas a descrição e o preço. Você separa só por espaço, tá? Você pode colocar um do lado do outro, você pode fazer no Excel também, não tem problema. O importante é que pra gente é só informação, porque a gente vai modificar ela bastante lá no InDesign. Então vou copiar toda essa informação e dar um Ctrl C, e você pode simplesmente colar no InDesign no Ctrl V, tá? Ele vai colar numa caixa de texto pequenininha, você pode posicionar aqui do lado e aumentar essa caixa de texto até aparecer todo mundo, tá? Eu vou aumentar ela aqui até a lateral do meu documento, e aí você aumenta lá para baixo também até aparecer todo mundo. Enquanto estiver aparecendo aqui esse mais vermelho, quer dizer que tem texto escondido. Você pode simplesmente dar 2 cliques aqui, olha, que o InDesign já aumenta para o tamanho mínimo para comportar todos os textos. Então, nessa posição aqui, mais ou menos, vou colocar um pouquinho mais embaixo, a gente vai ter aqui o nosso texto. E é aqui que começam as vantagens de você usar o InDesign para esse tipo de projeto, e também é onde começam as principais complicações para quem trabalha com InDesign e tem pouca familiaridade com os recursos. A gente vai trabalhar a partir de agora com estilos de texto ou estilos de parágrafo para formatar o nosso texto.
Você utiliza estilos no InDesign e em vários outros aplicativos, como o próprio Word, que é editor de textos. O Illustrator também tem estilos, mais estilos de cores e assim por diante, para que você possa controlar com mais facilidade possíveis alterações. Então a gente vai formatar todo o nosso projeto bonitinho e no futuro, se a gente precisar fazer qualquer alteração, qualquer mudança, como a gente tem os estilos, a gente vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade. Você vai entender isso quando você vê os estilos aplicados. Além disso, algumas pessoas podem se confundir quando trabalharem com estilos. Então é muito importante que a partir desse ponto, você siga exatamente os mesmos passos que eu vou dar aqui, para que você acabe não se enrolando quando trabalhar com estilos, tá bom? Mas eu vou explicar com bastante detalhe. Vamos lá. Eu vou abrir aqui no meu painel, eu posso expandir todos eles, tá? Mas nesse caso, o que a gente vai precisar aqui é dos painéis de parágrafo, ok? E dos painéis de caractere. Além disso, os painéis de estilos de caractere e de estilos de parágrafo. O que a gente pode fazer? A gente pode arrastar esse grupo aqui onde está o parágrafo e o estilo de parágrafo para fora e arrastar esse grupo onde está o caracteres e estilo de caractere para fora também. Assim você pode expandir eles e trabalhar com eles dentro da sua tela. Você pode ainda atracar eles um embaixo do outro, olha, assim. Deixa eu colocar aqui dentro, ele apareceu essa linha azul, e aí você trabalha com eles em conjunto em um painel apenas, tá bom? Bora expandir mais, né? Vamos colocar esse carinha aqui embaixo, para expandir o parágrafo e o estilo de parágrafo, vamos colocar os caracteres aqui embaixo, assim a gente vai ter parágrafo e estilo de parágrafo, na verdade ficou meio estranho, né? Vamos colocar o estilo de caractere aqui do lado, a gente não vai usar ele agora, então a gente tem parágrafo, estilo de parágrafo, e caractere. A gente vai usar só esses três por enquanto, porque a gente não vai criar nenhum estilo de caractere. Importante pra gente por enquanto é só estilo de parágrafo, beleza? Então vamos lá. Primeiro, você pode criar e modificar esse estilo de parágrafo de diversas maneiras possíveis. A maneira que eu vou te ensinar aqui é a maneira mais simples, porque você pode ver as modificações diretamente no texto que você vai aplicar. Então o que a gente vai fazer aqui nesse projeto? Primeiro, a gente vai planejar o que a gente vai fazer. Nós vamos criar 3 estilos de parágrafo diferentes. Um estilo de parágrafo para formatar os títulos, ou seja, sanduíches e bebidas. Outro estilo de parágrafo para formatar os itens do nosso cardápio. E um terceiro estilo de parágrafo para formatar a descrição dos nossos itens. Então são 3 estilos, esse é o nosso planejamento, é o que a gente vai precisar descrever e criar. Primeiro, já que a gente vai criar um estilo de título, a gente vai selecionar uma dessas linhas que vai receber a formatação de título e manter ela selecionada. Isso é muito importante. Mantenha exatamente o texto que vai sofrer a alteração selecionada. Não selecione mais de uma linha, você pode simplesmente clicar, posicionar o cursor ali também, tá? Mas nesse caso, como a gente vai trabalhar diretamente na formatação desse caractere, desse parágrafo, selecione ali para você ver a modificação. Pronto, a partir desse ponto você não pode mais tirar a seleção e nem selecionar outros objetos, beleza? Vamos lá. Depois de selecionar a linha, a gente vai aqui no painel de caractere fazer as modificações que a gente quer. A gente está usando a fonte padrão que o InDesign botou pra gente, que é a fonte Minion Pro. Vamos deixar essa fonte pra gente não se confundir, tá? Mas se você quiser mudar, é só clicar aqui e modificar à vontade. Vamos manter a fonte Minion Pro. A opção vai ser negrito itálico aqui na opção de estilo, então você muda para bold italic. Se você tiver outra fonte, pode ser que ela não tenha as mesmas opções, tá? Mas pelo menos bold, ou pelo menos bold italic, ela vai ter. Depois que você formatar para bold e itálico, você vai voltar aqui, você vai na verdade selecionar aqui embaixo o tamanho desse caractere, a gente vai aumentar ele para 18. E em seguida, aqui do ladinho você pode modificar a altura ou o espaçamento entre linhas dele, mas a gente vai deixar assim por enquanto, tá? O que a gente vai fazer agora é aqui no painel de parágrafos, modificar o espaçamento que vem depois dessa minha linha de parágrafo. Então aqui, olha, nessa opção você vai aumentar para 3 milímetros, ou seja, você vai aumentar o espaço embaixo dessa linha de texto. Aumentando aqui para 3 ou para 4, olha só o resultado lá. Aumenta, diminui o espaço depois do parágrafo. Então vou colocar aqui 3 milímetros. Depois de fazer isso, pronto, é só o que a gente precisa por enquanto. A gente vai manter a cor preta e vai deixar ele assim. Não tira a seleção ainda. Depois que você faz as modificações no texto selecionado, esse exato texto selecionado pode servir de referência para você criar um estilo de parágrafo. Então, sem tirar a seleção, mantenha a seleção como está. Você vai clicar aqui embaixo na opção para criar no painel Paragraph Styles, tá? Estilo de parágrafo. Você vai clicar aqui na opção para criar um novo estilo. Se você não conseguir achar esse painel, ele está em Window, Type e Tables, ou tipos e tabelas, e aí você encontra aqui Paragraph Styles. Não está aqui, né? Eu acho que está aqui em Styles, na verdade. Paragraph Styles. Ok?
Bom, então, depois de fazer essa modificação com o texto ainda selecionado, você observa que o meu estilo padrão tem um sinalzinho de mais aqui do lado, indicando que eu modifiquei o estilo padrão, mas o que a gente vai fazer agora é criar um novo estilo clicando aqui. Pronto, fazendo isso, você criou um estilo de parágrafo exatamente com essa formatação selecionada. E você pode clicar aqui para aplicar esse mesmo estilo ao texto que já estava selecionado. Note, você criou o estilo, mas o estilo padrão continuou selecionado. Depois que você criar esse estilo, você clica nele para aplicar o que está selecionado ali. Agora sim, você pode tirar a seleção clicando aqui fora. Agora, olha só o que acontece, gente. Se eu selecionar qualquer texto e clicar sobre esse estilo, esse texto vai receber o estilo. Se eu clicar aqui em cima em Basic Parágrafo, ele vai aplicar o estilo padrão do meu documento. Beleza? Então a gente tem dois estilos disponíveis. Se eu quiser modificar esse estilo, eu não preciso mais selecionar o meu texto. Eu posso retirar a seleção, é muito importante. Sempre que você for modificar um estilo, você tire a seleção dos objetos, deixa sem nenhuma seleção. E aí você vai dar 2 cliques sobre o estilo que você criou. Eu vou dar 2 cliques aqui do ladinho. Eu vou modificar o nome dele, tá? Vou colocar aqui títulos. Pronto. E você pode fazer modificações à vontade utilizando esses menus aqui do lado. Você pode, por exemplo, mudar a cor desse caractere. Eu vou clicar aqui em Character Colors. E aqui você pode mudar a cor. Marca o preview aqui embaixo, tá? E você pode mudar a cor à vontade. Olha só, se eu mudar a cor, automaticamente aquele texto que recebeu o estilo vai ser modificado. Não precisa estar selecionado, ok? Mas vamos deixar o black, vamos deixar o preto por enquanto. Vamos clicar no OK só para mudar o título dele. Você pode mudar o título também dando um clique aqui, dando 2 cliques sobre o título, tá? Olha só, você vai modificar, é só dar o Enter. Vamos agora para o estilo aqui dos nossos itens. Já entendeu mais ou menos como é que funciona? Então eu vou falar um pouquinho mais rápido, tá? Vou dar um zoom aqui. Eu vou colocar esses painéis aqui do ladinho para me ter um espaço melhor. E o que a gente vai fazer é o seguinte, deixa eu dar um zoom menos aqui, afastar um pouquinho mais, eu vou precisar de mais espaço. Mais ou menos aqui. Vou dar 2 cliques para ativar a edição dessa caixa de texto e vou selecionar uma das linhas onde eu tenho os meus itens. Então essa linha aqui precisa de uma formatação especial. Só que antes de você editar aqui esse texto, a gente vai apagar esse espaço que a gente tem antes do RS, do reais, tá? Porque ele está separado por espaço. E você vai dar um Tab, pressionar a tecla de tabulação no seu teclado. Pronto, depois disso você pode selecionar essa linha e a gente vai criar o estilo para ela. Vamos lá, a gente vai modificar o texto para Bold. Eu vou diminuir essa fonte para 10, ok? E aqui no painel Swatches, a gente vai modificar o preenchimento desse texto. Note que você tem aqui preenchimento de gráfico de texto, então certifique-se de que a opção de texto está selecionada. E a gente tem o preenchimento e o contorno, certifique-se de que o preenchimento está selecionado. E a gente vai aplicar o mesmo marrom que a gente criou lá na nossa capa. Prontinho, depois disso eu posso recolher o painel Swatches e posso voltar aqui para o meu painel de estilos ou de parágrafo. Depois de fazer isso, ainda não acabou, tá bom? A gente vai adicionar um efeito de tabulação a esse nosso parágrafo. Para isso, a gente vai clicar aqui em Type e selecionar a opção Tabs. Quando você clica em Tabs, a janela de tabulação abre exatamente em cima da sua caixa de texto. Então tome cuidado para não movimentar ela e nem mexer no seu nível de zoom, tá? Deixa assim para você não se perder. Você pode ainda aumentar essa janela, se ela ficar muito pequena, você pode aumentar ela para que ela tenha pelo menos o tamanho da sua margem do documento, beleza? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai adicionar uma tabulação, clicando aqui sobre a régua na opção, deixa eu ver, 120, aqui em cima, tá? Clica no 120, na parte de cima, e você observa que aquele tab que você deu vai deslocar o objeto exatamente para a posição onde você colocou. Se você clicou errado, você pode clicar e arrastar, ou pode arrastar para baixo para apagar, tá bom? É só clicar aqui, 120, pronto, tá ótimo aqui. Em seguida, aqui em Leader, você pode clicar e você pode colocar o preenchimento desse tab. O que vai ser preenchido? Pode ser traço, pode ser ponto, só clicar aqui do ladinho para confirmar, ou pode ser underline, por exemplo. Você pode colocar o que você quiser, pode colocar X, botar um monte de xizinho ali, tá bom? Então eu coloco o ponto que eu acho mais bonitinho, coloco o ponto, é só dar um cliquezinho aqui do lado, em qualquer caixinha do lado para confirmar, e você vai ter esse preenchimento aí, olha que da hora. Beleza? Fazendo isso, você pode fechar o painel de tab, lembrando que você pode movimentar aqui a posição do seu tab à vontade, ok? O alinhamento fica alinhamento aqui à esquerda, ok? Você pode alinhar no centro, à direita,
decimal, eu não sei muito bem para que isso serve, mas você clica aqui do ladinho, acho que o decimal é isso aqui, né? Então você clica aqui, alinhamento à esquerda, já vai ficar todo mundo alinhado, tá ótimo, é isso que você precisa. Fazendo isso, você pode fechar a janela de tabulação, mantenha o texto selecionado, lembrando sempre que isso é importante. E agora sim, a gente já modificou do jeito que a gente queria, a gente pode clicar aqui na opção para criar um novo estilo, criou aqui o parágrafo Style 1, e aí você clica em cima dele para aplicar o seu texto. Beleza. Fazendo isso, você dá 2 cliques aqui sobre o nome, ele já abriu aqui, né? Você pode dar um clique, depois mais um clique para editar o nome. E a gente vai colocar aqui itens e pressionar o Enter. Você pode dar 2 cliques à vontade depois para editar se você quiser. Deixa eu cancelar aqui. Eu vou tirar a seleção e olha só o resultado. A gente tem o nosso item bonitão aí, é isso que a gente precisa. Se você precisar editar o seu estilo posteriormente, lembra, tira a seleção, dá 2 cliques no estilo que você criou, no caso o item, você pode mudar aqui, por exemplo, a cor de caractere. A gente vai fazer algumas mudanças depois, eu dei o ESC aqui para cancelar porque eu não quero mudar nada por enquanto. Vamos agora para a nossa descrição. Seleciona a descrição, nesse caso vai ser uma formatação básica, a gente vai só diminuir aqui o tamanho para 8, e em seguida mudar a formatação para itálico e deixar pretinho mesmo, beleza? Terminou, a gente precisa adicionar para essa nossa linha aqui de descrição, um espaço para o item que vem depois. Então, como a gente tem um conjunto aqui, a gente tem o hambúrguer e a descrição, eu quero adicionar um espaço depois do conjunto, depois do hambúrguer e a descrição. Então, a gente vai utilizar aqui o estilo da descrição para adicionar um espaço extra para separar os itens. Então, a gente vai aqui no painel de parágrafos, aumentar o espaçamento para 3 ou para 2, tanto faz. Eu vou deixar 3, que é o espaçamento. Vou colocar 2, né, para não ficar tão grande assim. Pronto, espaçamento de 2 depois do parágrafo. Depois disso, cria um novo estilo, clica sobre ele para aplicar, e aí você pode mudar o nome dele para descrição ou ingredientes, tanto faz. Ok? Vamos colocar ingredientes, né? Ingredientes, e aperta o Enter. Pronto. Fazendo isso, tira a seleção, e aí você pode observar o resultado. Tá ótimo. Agora vem a parte mais chata, que é aplicar o estilo e fazer as formatações, tá? Então vou dar um zoom aqui, o que a gente vai fazer é dar 2 cliques, você pode só dar um clique na linha e aplicar o estilo item. E aí você, claro, apaga o espaço aqui e dá um tab. Seleciona a linha de baixo e aplica ingredientes. Seleciona e aplica itens. Apaga o tab, apaga o espaço e dá um tab. Então é só isso que você vai fazendo. Ingredientes. Você pode, na verdade, ir colocando todos os itens, tá? E depois você volta fazendo os ingredientes. Eu acho mais rápido fazer assim, tá? Dou um tab, item. Apaga o espaço, dou um tab, item. Você pode adicionar atalhos de teclado também, tá? Para aplicar o estilo mais rápido. Você pode dar 2 cliques sobre aqui o nome do item, e aqui em Shortcut você pode adicionar um atalho de teclado, utilizando o Ctrl e o seu teclado numérico. Então, por exemplo, vou atribuir aqui o Ctrl número 1. Ou melhor, Ctrl número 2, né? Porque eu já tenho o meu... Pode ser Ctrl 1, Ctrl 2, tanto faz. Ctrl 1. Ctrl número 1 é só clicar aqui e digitar o atalho, ele vai habilitar ali, tá? Eu dou um OK. A partir de agora eu posso só selecionar, dar um Ctrl número 1, olha só, ele já aplica. Tab. Ctrl 1, dou um Tab. E assim por diante. Ctrl número 1, Tab. Facinho, né? Aqui, como todo mundo aqui é item, você pode selecionar todas as linhas e dar um Ctrl número 1. Depois você vem só dando o Tab. Eu estou apagando os espaços só para ficar melhorzinho, tá? Para não ficar com o espaço em branco antes do texto. Depois do texto, aliás. Pronto, fazendo isso a gente pode ainda atribuir um atalho de teclado para o nosso estilo de título. É só dar 2 cliques. E aqui eu vou atribuir o atalho Ctrl 0 e dar um OK. Então é só clicar aqui e dar um Ctrl 0, facilita a minha vida, né? Já aplica o estilo automaticamente. E agora para o estilo de descrição, de ingredientes, eu vou dar 2 cliques e colocar aqui Ctrl número 2. Opa, Ctrl número 2. E dar OK. Pronto, é só selecionando e dando o Ctrl número 2 para ir aplicando o meu estilo. Você pode se perguntar, caramba, Lilt, mas está dando trabalho pra caramba, eu preciso realmente fazer isso? Faça. Faça os estilos, aplique-os, organize bem o seu trabalho, porque você vai ver o resultado final. Olha só, a gente vai ter esse resultado aqui. Ok, mas só que o meu preço acabou ficando muito em cima aqui da minha imagem, tá? Você pode diminuir a tabulação ou pode arrastar a imagem mais pro lado. Deixa eu diminuir aqui a minha caixa de texto, ela não precisa desse tamanho todo, né? Mais ou menos aqui. Opa,
Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ah, é porque eu fiz a tabulação aqui da quantidade, né? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar o tab aqui. Pronto. Fazendo isso, eu posso diminuir minha caixa de texto para mais ou menos o tamanho que eu preciso. E olha só, deixa eu aumentar um pouquinho mais para baixo aqui, que eu vou aumentar um pouquinho mais esse espaçamento. Então a gente tem esse resultado. Se você precisar modificar o estilo a qualquer momento, você pode sempre dar 2 cliques aqui no caso do estilo de item, dá 2 cliques. Opa, pera aí, que a caixa de texto não pode estar selecionada, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z, tira a seleção. Se tiver selecionado, vai aplicar o estilo em todo mundo. Então aqui no estilo de item eu vou dar 2 cliques. E aqui em tabs eu posso modificar a minha tabulação, tá? Tá aqui em 120, você pode diminuir ela para 110. Olha lá o resultado. Vou colocar aqui 100. Você observa que eu estou deslocando ele para fora da minha imagem. 90. Ok? Aqui ele está identificando a minha régua lá do meu item. Mas eu vou colocar aqui em 100, aqui em 90, eu acho que está de bom tamanho. 90. Ok? Fazendo isso, modificando o seu estilo, é só dar OK e todos os itens vão ser aplicados, vão receber a modificação. Você viu aí, na verdade, mais ou menos como é que é vantajoso você utilizar estilos? Você tira a seleção e você edita o estilo à vontade, que aí você edita todos os textos. Ah, eu quero que esse texto fique em itálico. Você pode vir aqui em Basic Character Formats e modificar aqui para bold e itálico. Olha só, todos os itens já ficam em itálico. Mas nesse caso você pode manter aqui só bold. Enfim, você pode modificar à vontade, lembrando sempre de tirar a seleção para não acabar aplicando o estilo acidentalmente aos objetos. Prontinho. Ah, um detalhe interessante, gente. Isso aqui é importante explicar. Se você selecionar um objeto que já recebeu um estilo e você fizer qualquer modificação nessa linha, não adianta você modificar porque ele não vai mudar o estilo, tá? Vou pintar de rosa aqui. Ok? Pintei de rosa. Essas modificações só valem para essa linha, não vai modificar o meu estilo. Você nota que quando você aplica uma mudança em um estilo, esse estilo passa a exibir um sinal de mais aqui do ladinho, indicando que esse estilo tem uma sobreposição de formatação. Ou seja, você aplicou um estilo e mudou a formatação desse estilo diretamente no texto. Isso não é legal. Se você notar que o seu estilo tem uma sobreposição, você pode clicar aqui sobre a linha e clicar nessa opção aqui embaixo para remover essa sobreposição. Olha só. E você remove a sobreposição de estilo, tá? Você remove essa formatação extra e aí você tem o estilo original, beleza? Então, sempre que você vê um sinal de mais, você fez coisa errada. Então, tira a sobreposição e, se você já tinha criado um estilo, apaga o estilo clicando nessa lixeirinha e cria um estilo novo. Beleza? Pronto, então a gente tem esse resultado aqui. Para finalizar, a gente vai só aumentar o espaçamento aqui, porque ficou muito perto, né? Para isso, a gente vai editar o estilo de item. A gente vai dar 2 cliques, tirar a seleção, dar 2 cliques no estilo de item. E aqui em Basic, Character Formats, a gente vai aumentar o espaçamento entre linhas. É isso aqui, cadê? Esse leading, que é o espaçamento entre linhas, você pode aumentar ele aqui, olha, e dar um OK. Deixa eu dar um zoom menos aqui. É só para deixar o espaço um pouquinho maior entre os elementos que pertencem a esse estilo, tá? Vou colocar aqui 18. Ah, ficou ótimo. Então, OK. E olha só o resultado que da hora. Vamos dar um W aqui. Olha o resultado que você criou. Ah, e o seu cliente vai lá com você e diz, poxa, Lilt, eu não gostei desse marrom, cara. Poxa, usa um vermelho aí. Beleza, você pode tanto modificar só a sua amostra marrom, isso é uma das vantagens de trabalhar com amostras no InDesign, porque se você usou uma amostra em um objeto, você pode fazer exatamente igual aos estilos, tá? Você pode tirar a seleção e quando você modificar essa amostra, dando 2 cliques nela, se você modificar ela, deixa eu marcar aqui o preview, eu vou botar aqui um vermelhão, vou botar um azul, né? Vou botar um azul que todo mundo gosta de azul, ciano no máximo, Pronto, olha, botei um azul, modifiquei apenas a amostra que foi utilizada para preencher tanto a minha capa quanto o meu texto. Se eu der OK, todos os objetos que receberam aquela amostra foram modificados. Ah, Lilt, mas eu queria deixar o texto marrom, ou melhor, eu queria deixar a capa marrom, mudar só a cor do texto. Então você mantém a amostra como estava, tá? Dá um Ctrl Z para voltar a amostra, deixa a amostra como estava, e aí você na verdade tem que mudar a cor da amostra do texto. Você pode criar uma nova amostra, dar 2 cliques, modificar essa amostra aqui para um ciano, deixar ela azulzinha, tá? Vou botar um azul mais escuro aqui. Prontinho e dá OK. Aí o que você faz? Você edita aqui, criou a amostra, você edita aqui o seu estilo de item, tá? Estilo de parágrafo de item. E lá em Character Color, você vem aqui e seleciona a amostra que você criou. Agora sim, olha, você tem uma amostra só para textos e uma amostra só para o seu gráfico lá da frente. Deu para pegar? Deu para entender como é que funciona? Você pode ainda aplicar o marronzinho aqui nos títulos. Vamos lá para o título, dá 2 cliques aqui. Character Colors, aplica
o marrom, prontinho, e olha só o resultado. Você vai ter isso aqui. Ficou muito carnaval? Volta o estilo de itens para preto. Vou botar um black aqui para deixar todo mundo pretão. Prontinho, olha. Eu particularmente gosto mais assim. Para terminar, a gente pode adicionar aqui uma caixinha na parte de cima. A gente tem um espaço grande aqui em cima. Adicionar uma nova caixinha de texto pressionando o T. Clicando e arrastando aqui para desenhar uma caixa de texto. Você pode colocar aqui os contatos, né? Contatos. Pronto, colocou aqui os contatos. Você pode utilizar os mesmos estilos usados no seu projeto. Vou colocar aqui o de título. E aqui o de item já estava aplicado. Prontinho, olha só. Coloca aí seu WhatsApp, seu telefone, enfim. Você pode colocar o que você quiser. Diminuir aqui. Prontinho, olha só o resultado. Você pode, claro, alinhar ali, né, com a parte de sanduíches. E olha aí o resultado. Coloca aí outras informações, pode colocar embaixo, em cima. Fica a seu critério. Então, olha só, pessoal. Esse é o resultado, tá? Você pode dar um Ctrl S e salvar isso aqui. Menu Burger Mania, ok? Salva isso no formato do InDesign, dá um salvar. Em seguida você pode salvar isso em PDF para mandar para impressão para uma gráfica, por exemplo. Para exportar em PDF no InDesign, é só você pressionar o Ctrl E, ou então clicar aqui em File, Export, beleza? No InDesign você tem que exportar, no Illustrator você salva, né? No InDesign é um pouquinho diferente. E aqui embaixo você seleciona para definição para um PDF de impressão, PDF Print. Salvar na mesma pasta, com o mesmo nome, é só clicar em salvar. E aqui você pode selecionar a predefinição PDF X1A. Lembrando que o PDF X1A, se você viu o último vídeo dessa série aqui em parceria com o Designers.net, o PDF X1A é um padrão que comporta aí, todas as características necessárias para qualquer gráfica imprimir o seu projeto. Você pode ainda, se ele vai ser impresso com sangria, clicar aqui em Marks and Bleeds e marcar a opção Crop Marks. E se você tiver configurado a sua sangria para 3 mm lá no comecinho do vídeo, você marca a opção Use Document Bleed e clica no Export. O Use Document Bleed é para ele usar a configuração de sangria do documento. Pronto, depois de publicar, ele vai mostrar esse aviso aqui, tá? Mas você acompanha aqui em cima, aparece uma barrinha. Depois que terminar essa barrinha, você vai lá na sua pasta e olha aqui o meu PDF, deixa eu abrir aqui para você ver. Dá um Ctrl 0 aqui e olha só o resultado. Eu exportei esse meu projeto com marcas de corte, peraí que ele travou. Eu posso rolar aqui para a página 2. Você observa como eu adicionei marcas de corte, o InDesign considera que a minha página seja maior o suficiente para comportar as marcas de corte. Tá? Então essa página ficou maior do que um A4. Se você vir em File Properties ou Arquivo Propriedades no Adobe Reader, você vai encontrar aqui o tamanho da sua página, tá bom? Então olha só, ele fica com 224 por 311. Deixa eu fechar aqui, se eu exportar esse meu projeto sem as marcas de corte, deixa eu dar um Ctrl E, salvar por cima do que já existe. Vou modificar, ele ficou aqui o PDF X1A porque eu adicionei a marca de corte, ele ficou modificado. Mas eu posso dar o PDF X1A apenas e aqui em Output, ou melhor, em Marks and Bleed, eu deixo tudo vazio, tá? Não marco nada. Clico no Export, ele vai exportar, olha aqui a barrinha de progresso. Depois que ela sumir, você vem aqui e abre o documento e olha só o resultado, agora ficou sem as marcas de corte e, consequentemente, sem a margem branca. Beleza? Bom, pessoal, esse é o resultado. Espero que você tenha gostado das dicas que eu dei aqui. Lembrando que todo esse conteúdo, tudo que você viu aqui, você vai aprender no meu curso de InDesign, se você acessar o link aqui na descrição. Beleza? Dá uma visitada, conhece o meu curso. Eu sou professor, eu respondo, eu corrijo todos os exercícios. Conhece lá o trabalho, porque vale a pena, investe na sua carreira, investe aí nos cursos, porque você ainda recebe um certificado bonitão aí na sua casa. Então, clica no link na descrição para você acessar o meu curso de InDesign. Além disso, eu vou deixar todos os links, todas as referências, vou deixar esse arquivo aqui para você baixar as imagens e os vídeos. E lembrando que essa série de vídeos supimpa que você está vendo aqui é em parceria com a Designers.net. Clica no link na descrição para você conhecer como é que funciona o Designers.net e adquirir seus projetos aí para você editar e imprimir com maior facilidade. Se você gostou da dica, dá um joinha, dá o seu like aí, não se esquece. Compartilha também nas redes sociais, isso ajuda pra caramba o meu trabalho. E se inscreve no Clube do Design, caso você ainda não faça parte da nossa galera. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.